Você já imaginou ser traída pelas duas pessoas que você mais confiava no mundo, e tudo isso dentro da sua própria casa? E pior, sendo uma mulher evangélica, dedicada à igreja, respeitada por todos, vivendo aquilo que, aos olhos de muitos, parecia ser um casamento abençoado. Como é que a gente continua de pé depois de ver o próprio chão desmoronar? Como encontrar forças quando a traição vem não só do marido, mas da irmã? Meu nome é Neide Aparecida da Silva. Tenho 64 anos e sirvo a Deus há mais de 3 décadas. A vida inteira fui vista como um exemplo. Fiel, perseverante, mulher de oração, daquelas que todo mundo chama para interceder quando algo dá errado. Participei de inúmeros cultos, organizei congressos, ajudei famílias. Sempre estive à frente, com um sorriso no rosto, mesmo quando o coração já dava sinais de que algo estava errado. Mas a verdade mesmo, eu escondia até de mim. Durante muito tempo, eu acreditei que o silêncio era a melhor resposta, que perdoar em silêncio era a prova de fé, que suportar era parte da missão de ser esposa cristã. Mas sabe o que eu aprendi da forma mais dolorosa possível? Que o silêncio pode virar uma prisão, que quando a gente se cala demais para não escandalizar os outros, a gente se perde de si mesma. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Fui traída, dentro da minha própria fé, dentro da minha própria casa, e não por uma mulher qualquer, dessas que a gente chama de estranha. Não, foi pela minha irmã, de sangue, de criação. Aquela com quem dividi quarto, segredos, infância. Aquela que dizia, eu te amo em Cristo no final das mensagens. Aquela que orava comigo, lado a lado, de joelhos no chão. E o homem com quem dormi durante anos, o pai dos meus filhos, o marido com quem construí toda uma vida, ele fez parte disso também. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, eu jamais aguentaria uma coisa dessas. Ou talvez esteja vivendo algo parecido, mas ainda sem coragem de contar para ninguém. Eu entendo. Eu te entendo mais do que você imagina, porque eu também achei que não aguentaria. Achei que ia morrer de vergonha, de dor, de humilhação. E sabe o que mais dói? Não foi o flagrante. Não foi o adultério em si. Foi a forma como tudo foi tratado depois. O silêncio da igreja, os olhares disfarçados, as pessoas me evitando como se eu fosse o escândalo, quando na verdade eu fui a vítima. Eu gritei por dentro tantas vezes e ninguém ouviu. Ou pior, muitos ouviram e fingiram que não. Escutaram. Você já passou por isso? Já se sentiu invisível mesmo dentro da casa de Deus? Já sentiu que por ser mulher e evangélica, esperam que você perdoe tudo calada, até aquilo que destrói a sua alma? Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Hoje, depois de muito tempo escondida atrás de uma imagem que já não me representava mais, eu decidi contar minha história. Não para me vingar, nem para expor ninguém, mas para dar voz a tantas outras mulheres, cristãs que sofrem caladas, que são julgadas por escolherem se levantar em vez de aceitar o abuso espiritual, emocional e conjugal como se fosse provação. E se uma só mulher se sentir menos sozinha ao ouvir isso, já terá valido a pena. Mas antes de contar como tudo aconteceu naquela noite, preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito. Sempre ouvi que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, eu me agarrava a isso como quem segura uma tábua em alto mar. Desde jovem, quando aceitei Jesus, me ensinaram que o papel da mulher cristã era ser forte, submissa, perseverante. E eu abracei esse chamado com toda a minha alma. Nunca fui de me vitimizar. Pelo contrário, quanto mais dificuldade, mais eu orava. Quanto mais lágrimas, mais jejum. Achava que a dor era parte do processo, uma espécie de crisol divino, e que se eu suportasse até o fim, viria uma recompensa. Meu marido era diácono, um homem aparentemente respeitado, educado, envolvido com os trabalhos da igreja. Gente orava junto, jejuava junto, visitava os irmãos, participava dos cultos e retiros. Aos olhos de todos, éramos o casal abençoado. Não havia um domingo em que alguém não dissesse: Irmã Neide, que casamento bonito o de vocês. E eu sorria,
com aquele sorriso automático que a gente aprende a usar quando a alma já está cansada, mas ninguém pode perceber. Por dentro, porém, as rachaduras já estavam lá. Sabe quando você sente que algo mudou, mas não tem como provar? Pequenas coisas que só quem vive dentro de casa percebe. O olhar distante, o toque que esfria, as palavras que antes vinham carregadas de carinho e agora eram secas, quase indiferentes. Ele passou a chegar tarde, a dizer que estava em reuniões, que precisava descansar. E eu, crente que era, achava que o problema era espiritual, que eu precisava orar mais, me dedicar mais, ser uma esposa melhor. Foi nessa fase que minha irmã começou a aparecer com mais frequência. Primeiro, para me ajudar com os preparativos dos eventos da igreja. Depois, para me fazer companhia nos dias em que ele não estava. Ela sempre foi uma mulher intensa, muito articulada, do tipo que conquista fácil as pessoas. Todos gostavam dela, inclusive meu marido. Na época, eu achava até bonito o jeito como eles se davam bem. Achava que era afinidade cristã, afinidade de ministério. Eu era tão inocente, ou talvez tão determinada a acreditar que minha casa era forte, que não quis enxergar os sinais. Porque os sinais estavam lá, claros, gritantes, às vezes na minha frente. Como quando cheguei em casa um dia mais cedo e vi os dois conversando baixo na cozinha e o clima mudou no instante em que me viram. Ou quando, num retiro, percebi que eles se procuravam com os olhos o tempo todo enquanto eu tentava manter a atenção na palavra. Aquilo me incomodava, mas eu logo repreendia os pensamentos, achando que era coisa da minha cabeça, que o diabo é astuto e planta ciúmes onde não há razão. A verdade oculta, no entanto, já estava agindo nos bastidores da minha vida. O que mais me revolta hoje, olhando para trás, é perceber o quanto eu estava condicionada a aceitar qualquer coisa, desde que eu mantivesse a aparência de mulher forte. Eu tinha medo de parecer fraca, medo de escandalizar, medo de dizer que não estava tudo bem, e esse medo me aprisionava. Virou uma mentalidade, uma programação interna que dizia: suporta, aguenta, não dá motivo para o inimigo entrar. Só que o inimigo já tinha entrado fazia tempo. E aí vem uma reflexão importante. Quantas vezes a gente, como mulher cristã, coloca a obediência acima da verdade? Quantas vezes sacrificamos nossa dignidade em nome da paz no lar? Quantas orações eu fiz pedindo para Deus mudar ele, sem perceber que, na verdade, eu estava me anulando mais e mais? Enquanto isso, minha irmã se tornava presença constante. Chegava antes de mim nos cultos, saía depois, ajudava em tudo. Era elogiada, querida, até pelos meus filhos. E eu ficava ali no meio, dividida entre o orgulho de ver minha família servindo a Deus e uma angústia que crescia como erva daninha, sufocando minha voz interior. Uma vez, lembro que ela comentou comigo, como quem não quer nada: se um dia teu marido te deixasse, irmã, você ia continuar servindo ao Senhor com a mesma força? Aquilo me atravessou como uma lança. Eu ri, nervosa, e disse que isso nunca aconteceria. Ela apenas sorriu e desviou o olhar. Hoje eu entendo que aquela frase não foi aleatória. Aquilo foi uma pista, uma revelação disfarçada. Mas eu ignorei. Porque quando a gente ama e confia demais, a gente tapa os olhos para não enxergar a queda iminente. E, ironicamente, era justamente a minha fé que me impedia de ver o que estava na frente. O mais curioso é que nesse período eu estava sendo muito elogiada pelos frutos do meu ministério. Mulheres vinham até mim dizendo que eu era inspiração, que queriam ter o meu casamento, a minha paz, a minha entrega. E cada vez que eu ouvia isso, meu coração se apertava. Eu estava me tornando um símbolo que já não me representava mais. Era como vestir uma roupa apertada, bonita por fora, mas que mal deixa você respirar. E o que me mantinha ali? O medo do impacto, a vergonha do que diriam, o peso de anos de dedicação a uma história que eu já sentia que estava ruindo. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque quando a máscara da vida perfeita começa a rachar, o que vem à tona não é só a traição dos outros, mas também as decisões que a gente tomou para chegar até ali. Comecei a perceber as coisas mudando devagar,
como quem troca os móveis de lugar sem fazer barulho. Não houve uma briga, uma explosão, nem um afastamento declarado. Era tudo muito sutil. A frieza dele vinha em pequenas doses, em gestos que antes eram automáticos e passaram a ser raros, como um beijo na testa antes de dormir, um "Deus te abençoe" mais carinhoso na saída para o trabalho. Até mesmo aquele costume de orarmos de mãos dadas ao acordar. Sumiu. Foi escorrendo da rotina como água entre os dedos, e eu, envolvida demais na rotina da igreja e nos cuidados da casa, tentei não dar tanta importância. Afinal, cansaço também é humano. Eu atribuía tudo ao estresse, às demandas do ministério, às lutas espirituais do tempo final. Mas tinha algo ali, uma espécie de presença invisível que me rondava o peito toda vez que ele chegava mais tarde. Não era ciúme, nem desconfiança cega. Era discernimento. Aquele alerta suave que o Espírito Santo costuma sussurrar, mas que a gente insiste em calar, com orações mal direcionadas. Eu pedia a Deus para blindar meu lar, para restaurar o amor, para tirar da nossa vida toda a seta do inimigo. E sem perceber, estava pedindo a Deus para manter um castelo de areia de pé durante a maré cheia. E aí veio o comportamento da minha irmã. Ela sempre foi próxima, mas naquele período, a frequência das visitas aumentou de um jeito que até os vizinhos comentaram. "Sua irmã agora virou moradora, hein?" disseram uma vez. Eu ri, desconversei, falei que era coisa de família unida. No fundo, eu mesma estava tentando normalizar o que já havia ultrapassado o saudável. A desculpa era sempre espiritual. "Vim orar com você, irmã. Senti de Deus que eu tinha que passar aqui. Estava no jejum e o Senhor me mandou te visitar." Palavras bonitas, mas com cheiro de manipulação. Só que na hora, eu ainda não via isso com clareza. Eu queria tanto acreditar no melhor que deixava a verdade oculta passar disfarçada de zelo espiritual. Aos poucos, fui sendo empurrada para os bastidores da minha própria casa. Quando eu percebi, eles já estavam ocupando espaços que antes eram só meus. Eles tomavam decisões sobre coisas pequenas, o que comprar para o jantar, qual filme assistir na noite de sábado, até que dia visitar nossa mãe. Eu ouvia, às vezes participava, mas sentia que havia ali uma conexão silenciosa entre os dois, algo que não precisava de palavras. E quando eu tentava entrar, me sentia deslocada, estranha dentro da minha própria história. Comecei a observar os olhares. Sim, porque o olhar entrega o que a boca tenta esconder, e o deles falava demais. Não era aquele olhar direto e respeitoso de dois irmãos em Cristo. Era algo que fugia do sagrado, mas que se disfarçava de santidade. Um olhar que se esconde nos detalhes. O riso abafado, o toque sem querer, a intimidade disfarçada de liberdade. Era quase imperceptível, mas não para quem vive com o Espírito de Deus. Só que aí entra uma coisa perigosa: o medo de parecer desequilibrada. A mulher cristã vive essa tensão. A gente teme confundir discernimento com paranoia, então reprime. Eu começava a sentir ciúmes e imediatamente me repreendia. Orava pedindo perdão por estar julgando injustamente. E assim fui ignorando os sinais, racionalizando tudo como quem tenta manter a fachada em pé, mesmo que os pilares já estejam trincados. Teve uma noite em especial que me marcou. Estávamos todos sentados na sala, depois de um culto. Ele de um lado, ela do outro. E eu no meio. O assunto era sobre perdão e provações. Ela contou uma história de uma mulher da igreja dela que foi traída e disse assim, com todas as letras: "Tem mulher que não percebe o que está acontecendo dentro da própria casa e quando vê, já perdeu tudo." Os dois riram. Aquilo me arrepiou. Não pela frase em si, mas pela forma, pela intenção oculta por trás daquela fala. Era como se estivesse me dando um recado, ou testando meus limites. Nessa hora, algo em mim gritou por dentro, um sinal claro, mas eu engoli, como engoli tantas outras situações. Meu estômago doía, meu peito ardia, e mesmo assim eu mantinha o sorriso, segurava o copo de suco com firmeza e dizia: "É verdade, tem que vigiar muito." Só que a vigília que eu fazia era contra o inimigo lá de fora, e o que estava corroendo meu lar vinha de dentro.
E essa é uma das maiores armadilhas emocionais que uma mulher evangélica enfrenta: a falsa paz. Aquela sensação de que está tudo bem porque ainda não houve confronto. A fachada de harmonia, o silêncio, funcional, o teatro familiar, onde cada um representa um papel, enquanto o script verdadeiro se desenrola nos bastidores da alma. É como viver com um peso invisível sobre o peito. Você sente, mas não tem como provar. As pessoas ao redor te admiram, te chamam de exemplo, e isso te aprisiona ainda mais. Como se fosse proibido duvidar da própria casa. Como se pensar que algo está errado fosse, por si só, um pecado. Mas a verdade, e essa doeu demais para aceitar, é que eu sabia. Eu só não queria ver, porque ver significava decidir, e decidir significava perder. E perder, naquela época, ainda me parecia insuportável, porque eu não estava pronta para encarar a transformação que isso exigiria. Eu tinha medo do impacto, medo do que viriam a pensar, medo de passar de referência a escândalo, medo de que minha história deixasse de inspirar e passasse a envergonhar. Só que, mesmo tentando fingir que não estava acontecendo, as peças começaram a cair. Um elogio fora de hora, uma troca de mensagens, que eu vi por acaso, uma desculpa mal dada para uma ausência de última hora. A soma dos detalhes se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Era como montar um quebra-cabeça em silêncio, onde cada peça me deixava mais próxima de uma revelação que eu não queria enfrentar, mas que Deus, em sua misericórdia, já vinha mostrando há tempos. E é aqui que entra a parte mais dolorosa dessa jornada. O momento em que a fé começa a parecer silêncio. Porque por mais que eu orasse, que jejuasse, que buscasse respostas, parecia que o céu se calava. E nesse silêncio, o coração da gente começa a se partir em pedaços pequenos, quase imperceptíveis. Você continua indo à igreja, cumprindo seu papel, aconselhando outras mulheres, mas por dentro está quebrada. Foi nessa fase que comecei a entender algo que transformaria minha vida de forma definitiva. Mas para isso, eu precisaria deixar de proteger a ilusão e, finalmente, enxergar aquilo que Deus já vinha tentando me mostrar há muito tempo. Era uma terça-feira, daquelas em que a gente sai para buscar resposta, mas volta com mais perguntas. Eu tinha ido para uma vigília, que começou às 22 horas na igreja da irmã Judite, no bairro vizinho. Estava cansada, mas com o coração entregue. Passei a madrugada orando por cura, por restauração, pedindo a Deus direção para minha vida. Senti uma paz tão grande naquele altar, como se o céu tivesse se aberto só para mim. Não imaginei que, ao voltar para casa antes do amanhecer, eu encontraria o inferno debaixo do meu próprio teto. O portão estava entreaberto. Achei estranho, mas não dei muita importância. Achei que ele tinha esquecido de trancar. Subi as escadas devagar, tentando não fazer barulho, como sempre fazia quando chegava tarde e não queria acordar ninguém. Entrei, fechei a porta com cuidado, tirei os sapatos. O ambiente estava mergulhado num silêncio desconfortável, diferente do que costumava ser. Senti aquele arrepio na nuca, aquele sinal que a gente aprende a identificar, mas que normalmente ignora. Continuei andando, passei pela cozinha, pela sala, e quando coloquei a mão na maçaneta do quarto, meu coração acelerou de um jeito que eu não consigo explicar. Abri a porta. Por um segundo, eu achei que meus olhos estavam me traindo, que aquilo não podia ser real. Era como assistir a uma cena de filme, daquelas que a gente assiste em choque, mas que sabe que, depois dos créditos, vai acabar. Só que não tinha crédito, nem alívio. Era a minha vida ali, rasgada no meio. Os dois estavam na minha cama, meu marido e minha irmã, a mesma cama em que eu me ajoelhava para orar, a mesma cama onde tantas vezes roguei a Deus que me ajudasse a manter meu lar em pé. Eles não estavam dormindo, não estavam conversando, não estavam disfarçando. Estavam juntos, de um jeito que nem precisa de detalhe para você entender. E quando me viram ali, parada na porta, ainda segurando a bolsa da vigília, com a Bíblia apertada contra o peito, tudo ficou em silêncio. Eu não gritei. Eu congelei. O tempo parou. Não havia voz, não havia som.
Era como se o ar tivesse sido sugado do ambiente, como se tudo dentro de mim tivesse travado. Só uma frase saiu da minha boca, e não foi com raiva. Foi com dor, com incredulidade. Meu Deus, tem misericórdia. Eles se afastaram rápido, como se o ato de se separar pudesse apagar o que eu tinha acabado de ver. Ele começou a balbuciar algo, palavras confusas, tentando justificar o injustificável. Ela se cobriu num movimento apressado, tentando esconder a vergonha, ou, talvez tentando se esconder de si mesma. Eu não me mexia. Só sentia a alma sair do corpo, como se tivesse sido arrancada com violência. Eu já tinha sentido dor, mas nada parecido com aquilo. Foi um choque elétrico no espírito, uma ruptura tão profunda que, por um momento, achei que não ia aguentar. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Queria chorar, mas as lágrimas pareciam presas. A sensação era de estar flutuando fora de mim, como se eu estivesse assistindo tudo de longe. E o pior, eu não gritava porque não conseguia. Era como se, naquele momento, toda a força que me sustentava como mulher, esposa, irmã, tivesse sido arrancada junto com a verdade que eu descobria. Ele tentou se aproximar, falando meu nome. Neide, me escuta. Por favor, deixa eu explicar. Eu dei um passo para trás. Um só. Foi o suficiente para ele parar. E naquele instante, algo mudou dentro de mim. A dor ainda estava lá, latejando, mas junto com ela nasceu uma outra coisa. Indignação. Uma força crua, quase selvagem, que me tirou do estado de choque e começou a me fazer pensar. Como? Como aquilo aconteceu? Como eles tiveram coragem? Quantas vezes? Por quanto tempo? Minha irmã ficou muda. Olhava para o chão como uma criança pega fazendo coisa errada. E aquilo me doeu mais ainda. Porque se tivesse havido confronto, se ela tivesse ao menos me encarado, talvez eu encontrasse um lugar para direcionar minha raiva. Mas ela não teve coragem nem de me olhar. E eu entendi ali que a culpa não era só da fraqueza deles. Era da frieza. Da frieza de trair alguém que te ama com a segurança de que ela nunca vai desconfiar. Da frieza de dividir a mesa, o culto, a oração, enquanto esconde uma verdade podre nos bastidores. Fiquei ali por alguns minutos. O tempo parecia suspenso, tudo estava em câmera lenta. Eu observava cada detalhe com uma lucidez dolorosa. O lençol amarrotado, a aliança ainda no dedo dele, a blusa dela caída no chão ao lado da cama, e eu, com a Bíblia na mão, ainda sentindo o cheiro da igreja no corpo. A ironia disso tudo me esmagava. Eu tinha voltado da casa do Senhor para encontrar o próprio inimigo fazendo morada no meu quarto. Não me lembro de ter gritado. Não me lembro de ter feito escândalo. Só lembro de ter dito, com a voz firme, quase fria, vocês sabiam o que estavam fazendo. Agora vivam com o peso disso. E saí. Fui para o banheiro. Lavei o rosto. Olhei no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, não reconheci quem estava ali. Era como se uma parte de mim tivesse morrido ali na porta do quarto. Uma parte que acreditava cegamente nas pessoas, que acreditava que a fidelidade era suficiente para proteger um casamento, que achava que amor em Cristo era suficiente para blindar uma família. E talvez essa tenha sido uma das maiores revelações daquela noite, que nem todo mal vem com aparência de mal. Às vezes, ele vem com perfume suave, voz mansa, rosto conhecido. Às vezes, a serpente está no jardim, e você só percebe quando já está com o veneno correndo nas veias. Depois daquele momento, o mundo não voltou a ser o mesmo. Meus passos mudaram, meu olhar mudou, minha fé também. Mas não no sentido de perder. Foi como se algo dentro de mim tivesse acordado, como se Deus dissesse: você suportou demais em nome de uma paz falsa. Agora chegou a hora de encarar a verdade. Aquele dia me ensinou que a dor tem um propósito, que a queda, por mais devastadora que pareça, também pode ser ponto de partida para uma nova jornada, e que existe uma força em nós, especialmente em nós, mulheres de fé, que só aparece quando o chão desaparece. Naquela madrugada, eu não voltei a dormir. Fiquei sentada na sala, com a luz apagada, ouvindo o silêncio da casa, pensando nas mentiras que vi, nas verdades que engoli
e nas decisões que eu teria que tomar a partir dali, porque não dava mais para voltar atrás. O que foi revelado não poderia mais ser ignorado. E agora, diante de mim, havia dois caminhos: continuar sustentando uma estrutura podre em nome da aparência, ou começar do zero, com dor, com perdas, mas com verdade. Pior do que a cena que eu presenciei naquela madrugada foi o que veio depois, porque a imagem dos dois ali, naquela cama, me machucou. Mas o que me dilacerou mesmo foi o que fui descobrindo nos dias seguintes. A traição em si já era brutal, mas a profundidade dela, aquilo me tirou o chão de vez. O caso não era recente. Não foi um deslize, um impulso, um erro de um momento. Eram meses, talvez mais de um ano. E o que me revolta profundamente até hoje é saber que muita gente já desconfiava, e ninguém me disse nada. Sim, irmã, eu fui traída por ele, traída por ela, e silenciada por um sistema que deveria ser refúgio, mas que muitas vezes se torna um muro de silêncio. E esse silêncio não é neutro. Ele protege o erro. Ele perpetua o abuso. Ele ensina, sutilmente, que a mulher evangélica deve suportar tudo calada em nome da fé, em nome da família, em nome da aparência. O que me deixava mais perplexa não era apenas o adultério, mas o fato de que eu andava pelos corredores da igreja sendo abraçada, elogiada, chamada de vaso forte, enquanto nos bastidores muitos viam os sinais e escolhiam se calar. Não era um segredo tão bem guardado quanto eu pensava. Algumas irmãs, daquelas que oram muito, mas fofocam mais, tinham comentado entre si. Tinham feito suposições, alimentado conversas disfarçadas de preocupação espiritual, mas nunca tiveram coragem de me alertar. Preferiram o "vamos orar por ela" ao "vamos conversar com ela". O julgamento velado pairava no ar, e o pior é que, depois que tudo veio à tona, algumas chegaram a me dizer que já imaginavam. Como assim? Já imaginavam e deixaram que eu vivesse aquele teatro? Isso me deu uma sensação de isolamento tão profunda, como se eu tivesse sido mantida em uma bolha de ilusão alimentada por um pacto coletivo de silêncio. Comecei a olhar para trás e relembrar os pequenos comentários, os olhares atravessados, as reuniões que mudavam de tom quando eu chegava. Tanta coisa que, na época, eu ignorei. Não por ingenuidade, mas por fé. A gente confia demais. Acredita que dentro da igreja está segura, que nossos são os nossos, que o corpo de Cristo é refúgio, mas às vezes é nele que a gente sangra mais fundo. Dói admitir isso, mas é verdade. E a verdade, quando aparece, não vem de mansinho, ela rasga. Eu me perguntava, quantos sabiam? Quantos calaram por conveniência? Quantos preferiram proteger a imagem do meu ex-marido, que era um homem de boas palavras, articulado, querido entre os irmãos? Afinal, ele era o que orava bonito, que sabia citar versículos inteiros de cor, que pregava sobre fidelidade no púlpito com lágrimas nos olhos. Quantas vezes ouvi alguém dizendo: "Seu marido é uma bênção, irmã Neide." Era difícil desconstruir essa imagem diante de tanta admiração alheia, mas o mais cruel é que mesmo após o escândalo, ainda teve quem dissesse que ele estava passando por uma batalha espiritual. Batalha espiritual? Me diga, desde quando o adultério premeditado é só uma batalha espiritual? Isso não é tentação, é escolha, é atitude contínua, é uma decisão repetida, escondida, mascarada por orações que não subiam. Ele usava a fé como escudo, e eu, como muitas outras mulheres, fui ensinada a perdoar antes mesmo de saber o tamanho da ferida. A cultura do perdão imediato, do "não guarde mágoa, irmã", é uma arma que muitas vezes é usada para silenciar a dor legítima. E o julgamento? Ah, esse não tardou a vir. Quando me afastei por um tempo da igreja, disseram que eu estava fraca espiritualmente, que eu estava deixando a dor endurecer meu coração. Teve até quem dissesse que eu não soube guardar meu lar. E isso, para mim, foi um golpe baixo, porque a verdade é que eu guardei meu lar com jejum, com oração, com lágrimas no travesseiro e sorrisos em público. Eu segurei sozinha as pontas de um casamento que já estava desmoronando, enquanto ele se entregava à traição debaixo do meu próprio teto. E minha irmã?
Aquela que cresceu comigo, dividiu brinquedos, orações, a mesma cama quando éramos crianças, se tornou parte da minha maior dor. Eu ainda lutava para entender como ela foi capaz, não só de se envolver com ele, mas de mentir todos os dias olhando nos meus olhos, de sentar à minha mesa e comer da comida que eu fiz com amor, de orar comigo enquanto escondia no coração uma traição covarde. Isso mexeu com minha alma de um jeito profundo. A dor dela não era só da traição conjugal, era da traição do sangue, do laço familiar, da confiança construída ao longo de anos. E o que o sistema fez com isso? Nada. Absolutamente nada. Não houve disciplina nem confronto. Me aconselharam a não expor para não escandalizar. Me pediram silêncio para preservar a imagem da igreja. Como se a reputação institucional valesse mais que a integridade emocional de uma mulher ferida. Como se escândalo fosse o fato de eu falar, e não o que eles fizeram. Ali, percebi o quanto ainda é forte a mentalidade de encobrir o pecado em nome da unidade. Mas unidade que ignora a verdade é conivência, não comunhão. A consequência disso tudo foi um tipo de luto que não tem nome. Não era só o fim do casamento, era o rompimento de vínculos, a quebra de uma estrutura mental que eu levei décadas para construir. Eu precisei questionar tudo. Meu papel como esposa, como irmã, como cristã. Precisei rever minha maneira de confiar, de me entregar, de me calar, porque por muito tempo eu fui ensinada que mulher sábia edifica a casa. Mas ninguém me disse o que fazer quando a casa já foi derrubada por dentro. E sabe o que é mais cruel? Quando a gente se posiciona, dizem que está rebelde, que está fora do propósito. É como se a dor só fosse válida se for silenciosa. Como se a mulher só fosse espiritual se continuasse sorrindo no meio da tempestade, sem levantar a voz, sem denunciar o caos. Isso precisa mudar. A espiritualidade não pode mais ser um instrumento de manipulação emocional. Não pode ser usada para manter mulheres presas em casamentos destruidores, em estruturas que só servem à aparência e sufocam a verdade. Minha transformação começou quando eu entendi que Deus não me chamou para viver como figurante numa história de dor disfarçada de fé. Que eu não preciso provar minha espiritualidade suportando humilhação. Que a graça de Deus não anula a minha dor. Ela me sustenta nela, mas também me chama para fora dela. A fé verdadeira não exige que a gente engula o que nos mata por dentro. Ela exige coragem para encarar a verdade, para reconstruir com base no que é real, não no que é bonito para foto de culto. O impacto que tudo isso teve na minha mentalidade foi avassalador. Eu precisei reaprender a me ver, a me respeitar, a colocar limites, inclusive espirituais. Porque sim, existem limites até dentro da fé. E a gente precisa falar sobre isso. Quantas outras mulheres estão vivendo o que eu vivi agora mesmo, sentadas no banco da igreja, sendo aplaudidas por uma vida que não existe mais? A quantas foi negado o direito de sentir raiva, de gritar, de se afastar para respirar? Essa jornada me fez enxergar algo ainda mais profundo. O silêncio da igreja muitas vezes grita mais alto do que a queda dos nossos lares. E esse grito abafado precisa ser escutado, porque ele carrega as histórias não contadas de tantas mulheres que foram traídas, não só por maridos infiéis, mas por um sistema que encobre, que minimiza, que espiritualiza o abuso e disfarça de submissão, o que na verdade é abandono. E foi nesse terreno de dor e revelação que eu comecei a reconstruir, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque a verdadeira restauração não começa no altar, começa no íntimo, no lugar onde Deus nos encontra sem maquiagem, sem máscaras, sem o peso de agradar ninguém. É ali que a transformação real começa. Não bastava a dor de tudo que eu já tinha vivido. Não bastava a imagem da traição grudada na minha mente como uma cicatriz aberta que insiste em não cicatrizar. Não bastava o silêncio da minha irmã e as justificativas vazias do meu ex-marido. A ferida já era profunda, mas foi depois da separação, quando finalmente decidi colocar um ponto final naquela história, que uma dor ainda mais silenciosa começou a me cercar: o julgamento.
E esse, minha irmã, não vem gritando. Ele vem sutil, quase elegante, disfarçado de preocupação, de comentário inocente, de oração. De repente, os convites para os cultos na casa da irmã fulana pararam de chegar. A roda do círculo de oração, que antes me chamava para tudo, começou a me esquecer nos grupos. As mensagens ficaram mais frias, os abraços mais curtos e os olhares... os olhares... vinham carregados de perguntas que ninguém tinha coragem de fazer, mas que eu lia claramente. O que será que aconteceu de verdade? Será que ela fez algo para merecer? Será que ela orava mesmo pelo lar dela? E aí, como uma corrente invisível, começou a nascer em mim uma sensação amarga, a de que, dentro daquele ambiente onde eu buscava refúgio, eu agora era vista como alguém que fracassou. E o pior é que eu também comecei a me perguntar isso. Será que eu fracassei mesmo? Será que faltou algo em mim? Comecei a duvidar do meu valor, da minha fé, da minha entrega. Porque quando tudo ao seu redor começa a te tratar como alguém quebrada, é fácil esquecer que você foi ferida e começar a achar que você é o problema. Senti que, para muitos, eu ser divorciada era mais vergonhoso do que ele ser adúltero, como se eu tivesse violado um pacto maior do que ele. Como se a culpa por ter desfeito o casamento pesasse mais sobre mim do que sobre quem o destruiu. Foi um luto disfarçado, um tipo de exílio emocional. Eu andava entre os irmãos e irmãs da fé como quem carrega um cartaz invisível escrito: "Cuidado, ela não conseguiu manter o casamento." Parecia que meu valor como mulher cristã tinha sido reduzido a isso, o estado civil, como se meu esforço de anos, minha dedicação ao lar, minhas vigílias e jejuns tivessem sido apagados por uma única decisão, a de me afastar de um homem que destruiu a confiança e o respeito dentro do nosso lar. E quando eu procurava consolo nas Escrituras, a dor se misturava com confusão. Porque sim, eu conhecia a palavra. Sabia que Deus é justo, misericordioso, que odeia o adultério e que acolhe o quebrantado. Mas, ao mesmo tempo, eu ouvia de pessoas que Deus odeia o divórcio. E essa frase vinha como uma sentença, como se agora eu estivesse num lugar mais longe da graça, como se, ao me separar, eu tivesse escolhido caminhar fora da promessa. Isso me fazia entrar num conflito espiritual profundo. Eu sabia que não podia continuar naquele relacionamento, mas também me perguntava: será que agora Deus vai me rejeitar? Essa sensação de estar em um limbo espiritual, sem saber se ainda tinha direito ao favor de Deus, foi uma das partes mais dolorosas de toda a jornada, porque é uma dor que não se explica, que você não tem com quem dividir. Falar sobre isso dentro da igreja parecia perigoso, como se admitir esse tipo de dor fosse expor algo que não se deve dizer em voz alta. E aí o silêncio volta, só que agora é o seu. Um silêncio que você aprende a carregar porque percebe que ninguém está pronto para ouvir o que você tem a dizer sem te rotular. A ferida invisível que o julgamento provoca é que ele não aparece nas fotos, não sai nos boletins da igreja, não é tema de sermão. Mas ele corrói, ele afasta, ele cria muros onde deveria haver pontes. Eu comecei a sentir medo de falar, medo de me expor, medo de ser mal interpretada. E esse medo me paralisava. Não era só medo de críticas, era medo de perder minha identidade espiritual, de deixar de ser vista como mulher de fé e passar a ser lembrada como a divorciada, como se a dor tivesse virado meu sobrenome. E nessa solidão, até Deus parecia em silêncio. Isso me doía mais do que tudo, porque eu sempre fui aquela que ouvia Deus nos detalhes, que sentia sua presença mesmo nos dias mais duros, que encontrava consolo em cada versículo. Mas depois de tudo que aconteceu, e principalmente depois do julgamento que veio da própria comunidade, comecei a não ouvir mais nada. Minhas orações pareciam bater no teto. Meus jejuns não traziam mais alívio. Meus louvores saíam da boca, mas não alcançavam o coração. Era como se o céu tivesse se fechado. E o pior é que, diferente de antes, agora eu sentia que não podia pedir ajuda. Porque quem ia me ouvir? Quem ia acreditar na profundidade do que eu estava sentindo? Sem me julgar, comecei a evitar os cultos mais cheios.
Escolhia sentar nos bancos do fundo. Chegava em cima da hora e saía antes da bênção apostólica. Não queria ser vista. Não queria ter que explicar meu silêncio, meu semblante cansado, minha ausência nos cultos de mulheres. Eu queria me esconder e, ao mesmo tempo, queria desesperadamente ser encontrada. Não pelas pessoas, mas por Deus. Queria ouvir uma palavra que rasgasse esse véu de vergonha e me lembrasse que eu ainda era filha, que Ele ainda me via, que, mesmo sem aliança no dedo, eu não estava sozinha no altar. Mas a culpa, essa é traiçoeira. Ela vem vestida de responsabilidade espiritual. E ela me fazia questionar: será que eu não devia ter insistido mais? Será que desisti fácil? Será que, mesmo com tudo o que aconteceu, eu tinha a obrigação de perdoar e continuar? E foi nessa confusão que a vergonha começou a se instalar de forma mais profunda. Não a vergonha de ser traída, porque essa eu sabia que não era minha, mas a vergonha de ter decidido sair, de ter dito basta, de ter me colocado em primeiro lugar pela primeira vez em anos. E isso, dentro de certos círculos religiosos, é quase um pecado. Até mesmo o modo como me olhavam quando eu ia sozinha aos cultos me fazia sentir exposta, como se tivessem pena de mim. Ou pior, como se estivessem esperando que eu cometesse algum deslize agora que estava solteira. Como se uma mulher sozinha fosse um risco, uma ameaça. Aquela ideia distorcida de que a mulher sem marido está vulnerável, ou pior, está à disposição. Isso me enojava, porque eu sabia quem eu era. Sabia o quanto minha alma estava ferida, mas limpa. E ainda assim, tinha que lidar com insinuações, com conselhos não pedidos, com perguntas invasivas disfarçadas de cuidado. Você já pensou em perdoar? Perguntavam. E eu pensava, vocês conhecem o que eu passei? Vocês estavam lá quando ele me olhava nos olhos e jurava amor, sabendo que estava me enganando com minha irmã? Vocês viram o estado que fiquei nas noites em que não consegui levantar da cama? Vocês sabem o que é reconstruir sua identidade inteira sem apoio, sem acolhimento, tendo que fingir força onde só há cacos? Eu precisava de cura, não de doutrina, de abraço, não de sermão, de presença, não de protocolo. E foi nesse deserto que uma outra verdade começou a emergir. Uma que eu nunca teria descoberto se não tivesse passado por tudo isso. Uma verdade oculta, escondida nos bastidores da fé, que muitas mulheres vivem feridas, sangrando por dentro, sustentando relacionamentos desfeitos na alma, mas inteiros na aparência, tudo para evitar o julgamento, porque sabem que o preço da autenticidade é alto demais dentro de certos espaços. E então a gente vai acumulando dor, se calando, fingindo, sorrindo para fotos de família que não representam mais nada. Tudo por medo do que os outros vão dizer, medo de não ser mais aceita, medo de ser excluída. E aí, naquele silêncio pesado entre mim e Deus, comecei a entender que, talvez ele estivesse me ensinando a diferenciar a voz dele das vozes da religião, a reconhecer o som da graça em meio ao ruído da culpa, a perceber que, enquanto muitos me julgavam por fora, ele me conhecia por dentro, que, mesmo quando tudo ao meu redor dizia que eu era menos, ele ainda me chamava de filha. E isso começou a mudar algo dentro de mim, porque entender isso não apagava a dor, mas me devolvia a dignidade. Foi ali que comecei a olhar diferente para mim, não como vítima, nem como culpada, mas como sobrevivente de uma mentira coletiva, de uma estrutura que prefere manter a aparência do que curar de verdade, de um sistema que ainda não aprendeu a lidar com mulheres que quebram o silêncio. Passei meses com essa pergunta martelando na alma. Senhor, onde tu estavas? Era como se eu tivesse sido deixada sozinha em meio a uma tempestade que ninguém mais via. E o mais difícil era que, mesmo quando as lágrimas corriam em silêncio no travesseiro, mesmo quando a Bíblia estava aberta, mas as palavras pareciam não penetrar, mesmo quando o louvor tocava e meu coração continuava mudo. Ainda assim, eu permanecia, em pé, cambaleando, mas em pé. Era um tipo de resistência que não vinha da força, vinha da fome.
uma fome profunda de sentido, de verdade, de reencontro. No meio daquele luto invisível, não era o barulho do mundo que me incomodava, era o silêncio de Deus. Um silêncio diferente, mais denso, como se tudo dentro de mim tivesse sido suspenso, como se a vida tivesse apertado um botão de pause e o som do céu tivesse sido cortado. Eu ia para os cultos e nada me tocava. Eu lia a palavra e ela parecia uma carta escrita para outra pessoa. Eu orava e só ouvia minha própria voz ecoando dentro de um quarto vazio. E isso, minha irmã, foi o que mais me afundou, porque eu sempre fui ensinada que na dor, Deus fala, que Ele consola, que Ele se aproxima do quebrantado. Mas ali, naquele quarto escuro da minha alma, a única coisa que eu conseguia sentir era o peso do abandono. Até que um dia, entre uma tentativa e outra de me conectar com o alto, eu simplesmente parei. Sentei no chão do banheiro, lugar onde tantas vezes escondi meu choro para não preocupar os filhos, e disse em voz alta: Senhor, eu não aguento mais tentar te ouvir e não encontrar nada. Se tu estás aqui, fala comigo do teu jeito. Não precisa ser com trovão. Só me mostra que ainda tem algo em mim que vale a pena. Foi ali, naquele ponto de rendição sem drama, sem performance, sem religiosidade, que eu comecei a perceber uma virada. E não foi uma resposta audível. Não foi uma profecia. Não teve anjo, nem visão, nem arrepio. O que aconteceu foi quase imperceptível. Uma lembrança. Uma cena antiga, da minha infância, veio à tona do nada. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos. Estava com medo do escuro. Chamei minha mãe e ela disse: Pode dormir, filha. Eu tô aqui, só não tô falando. Aquela frase, perdida no tempo, explodiu dentro de mim como uma revelação. Eu tô aqui, só não tô falando. Foi aí que eu entendi. Deus nunca saiu do quarto. Eu é que não conseguia vê-lo por causa da dor. Era a minha aflição que nublava a visão, não a ausência dele. O silêncio que eu tanto temi não era um castigo, era um espaço. Um espaço que ele estava usando para me reconstruir de dentro para fora. Porque existe uma verdade oculta que ninguém nos ensina quando tudo está bem. Deus também age no silêncio. E muitas vezes, ele faz mais na quietude do que no alvoroço. Só que isso é difícil de aceitar quando a alma grita. Quando a gente precisa de respostas e recebe o eco. Quando tudo que a gente quer é um sinal, mas o céu permanece em suspenso. Foi nessa ausência aparente que eu descobri a presença real. Uma presença que não grita, mas sustenta. Que não responde todas as perguntas, mas segura a mão. Que não apaga o passado, mas nos dá estrutura para caminhar sobre os escombros. E à medida que essa consciência foi crescendo em mim, uma nova transformação começou a acontecer. Eu parei de correr atrás de conselhos que me culpavam. Parei de aceitar os olhares como sentença. Parei de mendigar validação espiritual de pessoas que nunca estiveram nos bastidores da minha dor. Em vez disso, comecei a voltar para mim. Para quem eu era antes de me perder, tentando manter de pé um casamento destruído. Comecei a revisitar sonhos antigos que estavam trancados em caixas. Redescobri a mulher que existia por trás do título de esposa, de mãe, de irmã da igreja. E isso não foi fácil. A cada passo, eu esbarrava na culpa que ainda rondava os cantos da minha mente. Aquela culpa que dizia: você não tentou o suficiente. Mas com o tempo, eu comecei a responder essa voz com outra pergunta. Quantas vezes mais eu teria que morrer por dentro para convencer os outros de que mereço viver em paz? Essa pergunta mudou a direção do meu olhar. Eu não queria mais provar nada para ninguém. Eu queria me reencontrar com Deus, mas dessa vez, sem o peso de me justificar o tempo todo. Foi nesse ponto que entendi que o grito da minha alma não era rebeldia, era sobrevivência. Que minhas perguntas não eram falta de fé, eram sede de verdade. E que a dor que eu carregava não era fraqueza, era a prova de que ainda existia vida pulsando por trás dos destroços. Porque só sente dor quem ainda está vivo. E só quem está vivo pode ser reconstruído. A partir desse entendimento, minha jornada passou a ser outra. Não era mais sobre restauração do casamento. Era sobre restauração da identidade. Não era
mais sobre limpar meu nome diante da igreja. Era sobre reescrever minha história com a tinta da verdade, mesmo que essa verdade incomodasse quem se acostumou com a mentira. E isso começou a impactar todas as áreas da minha vida. Minha maneira de orar mudou. Não era mais uma tentativa desesperada de ser ouvida, mas uma conversa honesta, mesmo quando o céu parecia calado. Meu modo de adorar se transformou. Não era mais performance, era entrega real, mesmo com voz embargada e olhos inchados. Foi nesse ambiente interno, ainda frágil mas verdadeiro, que percebi: Deus não me abandonou. Ele apenas me levou para um lugar onde as vozes externas não podiam me alcançar, onde só restava eu, Ele e a verdade. Porque antes, minhas orações eram muito barulhentas, muito cheias de palavras decoradas, muito ensaiadas. Mas nesse novo espaço, tudo era cru, tudo era nu, tudo era sincero. E foi nessa nudez da alma que a reconstrução começou. Uma reconstrução lenta, paciente, silenciosa, mas viva. E essa reconstrução não foi apenas espiritual. Ela afetou minha mentalidade, me fez enxergar padrões, me levou a questionar as decisões que tomei, tentando cumprir expectativas que nunca foram minhas. Comecei a perceber como tantas mulheres são ensinadas a sacrificar a si mesmas em nome de uma submissão mal interpretada. Como somos levadas a crer que aguentar calada é sinal de força, que não reagir é sinal de fé. E aí, quando tudo desmorona, somos deixadas com os cacos e o julgamento, mas não com o suporte. Nesse processo, comecei a ouvir outras histórias. Mulheres que, como eu, tinham enfrentado traições, abandono emocional, violência psicológica e ainda assim se viam forçadas a manter o casamento porque Deus odeia o divórcio. A verdade oculta por trás disso tudo é que existe uma distorção muito cruel dentro de certos discursos religiosos. Um tipo de manipulação espiritual que veste abusos com palavras santas, que chama de prova o que na verdade é destruição, que encobre decisões egoístas com versículos fora de contexto. E a gente, por medo, por fé, por lealdade, aceita, se submete, se cala. Mas o silêncio de Deus não é o mesmo silêncio da igreja. E foi isso que eu precisei entender. O silêncio dele é pedagógico. É para amadurecer, para nos ensinar a ouvir o que antes passava despercebido. Já o silêncio da igreja, muitas vezes, é cúmplice, é político, é covarde. Ele não protege as vítimas, protege a estrutura, não acolhe, controla. E quando você começa a perceber isso, algo dentro de você se levanta. Uma força nova, um tipo de fé que não se curva mais diante da aparência, mas que mergulha fundo no propósito. Porque sim, existe propósito até na dor, existe redenção até na perda, existe vida depois do abandono. Só que isso não vem com uma virada mágica, vem com processo, vem com coragem de rever tudo, com disposição para caminhar no escuro, confiando que, mesmo em silêncio, Deus ainda está ali. E foi assim que, pouco a pouco, comecei a me sentir acompanhada de novo, não por multidões, mas pelo Espírito, não com respostas prontas, mas com uma paz que eu não sabia explicar. A mesma paz que tempos atrás eu achava que só existia quando tudo estava no lugar, mas agora ela vinha mesmo com tudo fora de ordem. E isso me fez perceber que o que muda não é o cenário, é o nosso centro, a nossa raiz. Aquilo que nos ancora quando o mundo gira. Foi nesse chão novo, ainda em processo, que algo dentro de mim começou a florescer. Hoje, olhando para trás, vejo que a reconstrução da minha identidade foi, na verdade, uma transformação silenciosa que começou lá dentro, naquele espaço onde ninguém podia ver, nem mesmo eu mesma. Porque por tantos anos eu me perdi tentando ser a esposa perfeita, aquela que dava conta de tudo, que segurava a casa, que orava de joelhos e sorria para o altar, mesmo com o coração dilacerado por dentro. Esqueci que antes de ser esposa, eu sou filha de Deus, filha amada, com valor próprio, digna do amor dele, independentemente de qualquer rótulo que o mundo ou a igreja tentem colocar.
Essa descoberta não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo longo, feito de altos e baixos, de passos lentos e tropeços. Mas cada tropeço me ensinava algo novo, sobre meus limites, sobre a importância de dizer não, sobre a coragem de não me deixar definir pelas expectativas alheias. Foi um processo de desapego, um abrir mão da imagem que as pessoas tinham de mim e, principalmente, da que eu mesma tentava sustentar. Eu precisei me despir de tudo que não me servia mais, das crenças que me aprisionavam, da vergonha que me sufocava. E sabe o que foi mais revelador? Perceber que meu valor não dependia de manter um casamento que havia se tornado tóxico e insustentável. Que o amor próprio e o amor de Deus são fundamentos que não precisam da aprovação humana para existir. Que ser serva do Senhor não significa negar a si mesma, mas sim abraçar a verdade da sua identidade, mesmo quando isso incomoda, mesmo quando vai contra o que outros esperam. Foi nesse reencontro comigo mesma que comecei a reconstruir minha vida. Não uma vida fragmentada em antes do divórcio e depois do divórcio, mas uma vida inteira, com suas falhas, seus aprendizados e suas vitórias. Voltei a sonhar, voltei a planejar, voltei a me ver com olhos cheios de compaixão e esperança. Acreditei que minha missão não terminava naquele capítulo doloroso. Pelo contrário, ela começava ali, porque eu agora carregava comigo um testemunho de superação, um aprendizado que só quem passou por esse tipo de cruz sabe o peso e o valor. Esse processo impactou não só meu interior, mas também minha mente. Minha mentalidade precisou se adaptar para que eu pudesse seguir em frente. Tive que desaprender padrões que me ensinavam a me anular, a aceitar o que fazia mal em nome da manutenção da paz. Aprendi que paz verdadeira é aquela que vem do alinhamento com a verdade, não da conformidade com a mentira. Que não é fraqueza se afastar de quem não te faz bem, nem falha desistir de algo que já não tem mais vida. E que força não é se esconder da dor, mas enfrentá-la com coragem e fé. Esse entendimento me libertou para tomar decisões que antes me pareceriam impossíveis. Decisões que não eram baseadas no medo do julgamento ou na necessidade de agradar, mas na busca sincera pelo que era melhor para mim e para minha relação com Deus. Decisões que me ensinaram que, às vezes, o amor maior é o amor que temos por nós mesmas, o amor que nos permite dizer não e recomeçar. Reconstruir minha identidade me fez perceber que eu não precisava carregar o peso de um passado que me diminuía, nem o fardo das expectativas quebradas, que eu podia ser inteira, mesmo depois de ter tido que fechar um ciclo que doía, que a minha fé podia ser real, profunda e libertadora, mesmo que ela não se encaixasse no molde que alguns tentavam impor, e que, acima de tudo, o relacionamento mais importante que eu teria na vida era comigo mesma e com o meu Criador. Essa nova postura abriu portas que eu nem sabia que existiam. Voltei a me envolver no ministério com um olhar diferente, não mais como a esposa do pastor, mas como mulher chamada para servir pelo que sou, com minhas fragilidades e minhas forças. Meus sonhos, que antes estavam presos a uma vida que desmoronou, começaram a ganhar forma de novo, e pela primeira vez aprendi a me amar sem precisar da aprovação de ninguém, nem dos irmãos, nem da sociedade, nem mesmo da minha própria mente cheia de cobranças. E sabe, essa experiência me ensinou algo fundamental. A superação não é sobre esquecer a dor, mas sobre reconhecê-la, aceitá-la e permitir que ela nos transforme de dentro para fora. É sobre tomar posse da sua história, com todas as suas cicatrizes, e usá-la como um trampolim para um novo começo, não como uma âncora que te prende ao passado. Foi nessa transformação que comecei a entender o verdadeiro impacto de minha jornada. Não só para mim, mas para tantas outras mulheres que vivem, em silêncio, presas entre o amor pela fé e o medo do julgamento, que carregam dores escondidas e lutam para manter uma fachada que cansa, que precisam ouvir que é possível reconstruir, que é possível reencontrar a alegria, a paz e o propósito, mesmo depois de tudo que parece ter destruído. Essa revelação foi um divisor de águas.
A partir dela, minha caminhada ganhou um novo sentido. Um sentido que não está atrelado ao que o mundo vê, mas ao que Deus faz no coração, que não depende das circunstâncias externas, mas da verdade interna que, mesmo nos momentos mais difíceis, permanece inabalável. E foi exatamente essa verdade que começou a me guiar para o próximo capítulo da minha vida. Porque quando você aprende a se amar como filha de Deus, não como rótulo social, o que vem depois não é só uma reconstrução, é uma ressignificação completa de quem você é e do que você pode se tornar. Se eu pudesse falar diretamente com você que está aí do outro lado, sentindo o peso esmagador da traição, do abandono, do silêncio cruel que parece sepultar qualquer esperança, eu começaria dizendo uma coisa muito clara: você não está sozinha. Eu sei que nesse momento as palavras podem soar vazias, e talvez você nem consiga acreditar que alguém que nem te conhece possa entender a dor profunda que corrói seu peito. Mas eu quero que você sinta isso como uma verdade absoluta. Sua dor é real. Seu sofrimento é legítimo. E apesar de tudo, existe um caminho para sair desse labirinto escuro. Durante muito tempo, a culpa tentou se instalar dentro de mim como uma sombra persistente. Uma voz insistente que dizia que eu deveria ter visto antes, que eu não fui suficiente, que eu falhei em algum lugar. Mas uma das maiores revelações da minha jornada foi entender que a culpa não me pertence. Ela nunca foi minha para carregar. Ela é uma armadilha do inimigo, um mecanismo perverso para nos fazer duvidar da nossa própria dignidade, para nos calar e nos prender num ciclo de vergonha e autojulgamento. E eu quero que você saiba isso. Não importa o que aconteceu, você não é culpada. Eu também vivi esse momento em que parecia que o chão desmoronava sob meus pés, quando a traição não era apenas uma ferida no coração, mas um terremoto que abalou todas as estruturas da minha vida. Lembro do silêncio da casa, que antes era um lar cheio de promessas e planos. Agora parecia um túmulo. Lembro das lágrimas silenciosas derramadas no quarto escuro, das noites intermináveis tentando entender o que aconteceu e por quê. E o que eu descobri com o tempo foi que essa dor, por mais devastadora que fosse, não era o fim da minha história. Ela foi o começo de uma nova jornada. Uma jornada de transformação profunda, de reconstrução da minha identidade e, acima de tudo, de reencontro com a minha fé verdadeira. O inimigo tentou usar essa situação para me destruir, para me fazer desistir de acreditar no amor de Deus, para me convencer de que minha vida havia perdido o propósito. Mas a verdade é que hoje eu uso essa história como uma arma contra ele. Cada lágrima, cada noite de desespero, cada momento de dúvida se transformou numa fortaleza invisível dentro de mim, porque eu entendi que a fé não é uma promessa de dias fáceis, mas a coragem de seguir acreditando mesmo quando tudo parece ruir. É a força de dizer, ainda que não entenda, eu confio, e se levantar mesmo quando a alma está cansada. Quero que você se lembre disso. Não existe vergonha em sentir dor, em chorar, em se sentir perdida. Esses são passos necessários para que a transformação aconteça. E não existe derrota em admitir que precisa de ajuda, que precisa de tempo para se curar, que precisa de espaço para ser quem realmente é, sem máscaras e sem pressões. Porque a jornada da reconstrução não é linear, não é rápida e não segue o ritmo que o mundo impõe. Ela respeita o tempo do seu coração, os limites da sua alma e os ciclos naturais da vida. É fundamental que você comece a olhar para dentro e reconheça a mulher guerreira que existe aí, mesmo que ela esteja escondida atrás do medo e da dor neste momento. Essa mulher, que você talvez não veja agora, é a mesma que vai se levantar um dia e olhar para trás com orgulho, sabendo que sobreviveu ao pior e ainda assim escolheu amar, escolher a vida, escolher Deus. Ela é forte, ela é digna e ela merece ser feliz, muito feliz, sem precisar se esconder, sem precisar justificar suas escolhas. E eu também quero falar de esperança, porque essa palavra tem um poder imenso, mesmo quando parece distante. A esperança é a luz tênue que insiste em brilhar mesmo na escuridão mais densa.
É aquela voz interna que diz que existe algo melhor por vir, que a vida ainda pode ser generosa, que o amor verdadeiro ainda está esperando para ser vivido. Eu sei que às vezes essa esperança parece uma promessa quebrada, mas ela é real e acessível para você, do jeito que for possível para você agora. Pode ser um passo pequeno, uma conversa, uma oração, um momento de silêncio, mas ela está aí, pronta para ser agarrada. No meio da minha caminhada, descobri que a empatia e o acolhimento são forças poderosas. Não é preciso enfrentar tudo sozinha. Encontrar outras mulheres que passaram por dores semelhantes, ouvir suas histórias, partilhar suas lágrimas e também suas vitórias, cria uma rede invisível que fortalece. E essa troca, esse apoio, é parte essencial do processo de cura. Porque quando uma mulher se levanta, ela carrega consigo uma força que contagia outras, um impacto que ultrapassa o pessoal e alcança o coletivo. A vida depois da traição não é uma promessa vazia, é uma realidade possível. E essa realidade começa no instante em que você decide que merece mais do que sobreviver, que merece viver plenamente, com fé renovada, com uma mente aberta para o novo, com um coração disposto a se curar e se amar. Porque a reconstrução é um ato de coragem e também de amor próprio. Um ato de recomeço que desafia todas as vozes que tentam te calar ou te diminuir. Sei que nem todos os dias são fáceis, que ainda existem momentos de dúvida, de medo, de solidão. Mas é justamente nesses momentos que a gente aprende a confiar não em nós mesmas, mas naquele que nunca nos abandona de verdade. E essa confiança é a base da verdadeira transformação, aquela que vai além da superfície e alcança o mais profundo do nosso ser. E acima de tudo, quero que você guarde uma coisa no coração. Não importa o tamanho da sua queda, não importa o quão difícil seja o caminho, existe uma força dentro de você que ainda está pulsando, que não foi destruída, que quer florescer novamente. Essa força é a sua essência, é a centelha divina que Deus plantou em você e que nem a traição, nem o abandono, nem o silêncio do mundo podem apagar. É essa força que vai te guiar para os próximos passos, que vai te conduzir para uma vida onde a dor não é o fim, mas o começo de uma história de superação e vitória. Uma história que só você pode escrever com a verdade oculta que só o seu coração conhece, com a coragem que você nem sabia que tinha e com a fé que, mesmo no silêncio, continua a te sustentar. Porque a jornada continua. E aos poucos, a gente vai descobrindo que é possível ser inteira de novo, mais forte, mais livre, mais mulher. E foi nesse lugar de descoberta e transformação que eu comecei a entender que a verdadeira liberdade não vem do que aconteceu lá fora, mas do que acontece aqui dentro, no coração, na mente, na alma. A partir desse lugar, a gente pode finalmente respirar fundo e seguir adiante, pronta para o que vier, com a certeza de que não estamos sozinhas e que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente tem coragem de expor o que foi escondido por tanto tempo, algo poderoso acontece. A verdade começa a curar. Não aquela verdade que machuca, que escancara a ferida sem cuidado, mas a verdade que liberta, que acolhe, que nos devolve o direito de existir por inteiro. Foi nesse lugar de vulnerabilidade que encontrei a força para romper com o silêncio, para transformar cada lágrima em semente de propósito. E hoje, se eu compartilho minha jornada, é porque entendo que nossas histórias têm impacto. Elas não foram vividas em vão. Existe uma conexão silenciosa entre mulheres que já sangraram no mesmo campo de batalha. E é nessa conexão que mora o poder da transformação. Talvez você esteja vivendo os bastidores de uma dor que ninguém vê, carregando sozinha uma culpa que não é sua. Talvez esteja prestes a tomar decisões difíceis, como eu precisei. Mas saiba, há um caminho, e ele começa quando decidimos parar de nos esconder, porque nenhuma de nós foi chamada para viver calada.